Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Uma vez que na aula passada a gente viu a discretização de termos convectivos ou advectivos via diferenças finitas, nessa aula a gente vai ver a discretização de termos de difusão, tá ok? Então começando pelo tópico 1, chamado Análise das autossoluções, a gente vai começar considerando o seguinte. Pensa numa equação de advecção de fusão linear, tá? Em uma dimensão. De novo, imaginando um domínio infinito ou periódico. Então essa é a nossa EDP analítica, né? Cuja solução vocês já sabem, né? A solução exata, a translação de um sinal que foi dado como condição inicial, com a velocidade de propagação A, onde somado a esse efeito de translação, nós temos uma difusão acontecendo conforme esse coeficiente de viscosidade μ. Ok? Então o que eu quero discutir com vocês é o seguinte. Imagina que você tem uma onda simples, tá? Que é dada como condição inicial. Então você prescreve o seu número de onda K. E você quer descobrir qual vai ser a evolução no tempo dessa onda que você escolheu, tá? Ou seja, no tempo t igual a zero não tem esse termo, né? Da frequência angular. Mas é ele que vai ditar a evolução temporal do seu sinal, tá? Então como é que a gente faz para descobrir o ômega, né, da solução exata, ou seja, a partir da EDP analítica? A gente vai supor que a solução para tempos futuros é desse tipo aqui, né, e introduzir ela dentro da nossa EDP, ou seja, jogar essa fórmula no lugar de U. Quando você faz as derivadas temporais exponenciais, vai sair os fatores, né, que estão multiplicando o x ou o t. Né? Então vai sair I vezes K, vai sair, né, menos I vezes ômega, e aí vão ficar multiplicando essa própria fator exponencial, que é a própria solução U. É isso? Então quando você inserir aqui, vai aparecer esses fatores multiplicando a solução U, solução U, que vai cancelar a solução U e vai ficar uma relação somente entre K, ômega, A e μ, não é isso? Quando você faz as contas, você chega nessa relação que a gente já mostrou nas aulas anteriores, né? E se você normalizar ela pelo A, vai aparecer o que eu chamo de ômega barra, né? Que é o ômega dividido por A, e você chega nessa relação aqui, tá? Essas expressões são chamadas relação de dispersão, tá, pessoal? O nome tradicional delas. Ainda que elas incluam a difusão também. Vocês já devem ter percebendo, né, que esse primeiro fator, que é o número real, ele está relacionado à propagação, né, ou à dispersão, enquanto esse outro fator, que é o imaginário puro, ele vai estar relacionado à difusão. Se você não percebeu ainda, né, como é que a gente faz para perceber? Bom, basicamente, tendo descoberto o valor do ômega, na solução analítica, a gente joga ela aqui, né, na nossa solução, no lugar de ômega, e faz as continhas. Como esse termo aqui é imaginário, ele vai multiplicar esse i que já tem aqui, ó, na exponencial. Então vai sair um fator real, né, que é justamente esse aqui, ó. Então a nossa solução exata vai ser essa daqui, ó, onde esse termo aparece aqui dentro do exponencial, né, e ele vai ditar a velocidade de propagação e quão oscilatória a sua onda é ao longo do espaço, enquanto o outro termo aqui sai multiplicando, ó, e portanto vai afetar a amplitude da sua onda, tá? Dado que todo esse fator aqui é como se fosse um ciclo no espaço complexo, né, de raio unitário. Então isso aqui é que vai te dar a sua solução, tá? Você deve estar se imaginando, mas como que eu interpreto a solução da EDP sendo um número complexo, né? Você pode analisar independentemente ou a evolução da parte real ou da parte imaginária, tá? Tanto faz. Em qualquer dos casos, a magnitude vai estar, vamos dizer assim, dentro de um envelope que é dado por esse fator aqui, tá? Então, olha só, quanto maior o valor da viscosidade física, mais amortecido vai ser essa sua onda, certo? E perceba também que essa onda vai sendo difundida ao longo do tempo, né? Quanto mais tempo passa, menor a amplitude dela, porque ela vai se difundindo. Mas o fator mais interessante talvez seja esse aqui, ó, o K ao quadrado, que vai dizer pra gente o quê? Que quanto maior o nosso número de onda, maior ainda vai ser o amortecimento dela devido à difusão. Ou seja, a difusão física, ela amortece com mais força os números de ondas ou frequências altas. Isso está consistente com o que a gente lembra da física, né? Mas vamos para frente. Bom, esse comportamento que a gente viu da onda é o comportamento analítico, tá, da solução exata. Inclusive, você vê que independente do número de onda K, a velocidade de propagação vai ser a mesma A, né, por causa desse fator que aparece dentro do parênteses, né, x menos AT. Tá ok? Porém, a gente sabe que numa simulação numérica não é isso que acontece, né?
Por causa de um erro numérico, as ondas vão se propagar mais rápido ou mais devagar do que elas deveriam, não é isso? Então a gente começa a perceber já que na simulação, ao invés de valer essa relação entre o ômega para um dado número de onda, a gente tem, na verdade, uma relação modificada, né? Como que a gente poderia descobrir essa relação modificada para um determinado esquema numérico? Então, a gente já vai ver isso mais para frente. Porém, eu já vou adiantando que, basicamente, você teria que introduzir essa sua solução assumida, né, dentro da EDP modificada. Lembra que é aquela que tem todos os termos de erro? Isso ia fazer com que o seu ômega fosse um pouco diferente desse, tá? Mas a gente vai chegar lá. O que eu preciso ressaltar no momento é o seguinte: o erro numérico a gente já sabe, né, que ele depende do H, ou seja, quanto maior o seu espaçamento de malha, quanto mais grosseira a sua malha, mais erros numéricos você vai perceber ali naquela solução, né? Isso a gente já viu até no exercício da aula passada. E o que vocês possivelmente não perceberam é o seguinte: assim como aumentar o H introduz erro numérico, aumentar o K também introduz erro numérico, tá? Ou seja, se você tiver com uma malha fixa e simula um número de onda baixo, ou seja, uma onda que é pouco oscilatória no espaço, ela vai ter um determinado nível de erro. Já se você simular uma onda que tem número de onda bem maior, você vai perceber que o nível do erro numérico que aparece ali é bem maior também, ok? E aí você me pergunta, professor, mas numa solução genérica, eu não tenho uma onda simples, né? Como é que fica? Então, como a gente está analisando convecção de difusão linear, vale sempre o princípio da superposição, tá? Então você pode quebrar aquela onda em uma série de Fourier, analisar, né, a dispersão, a difusão em cada componente dela separadamente e fazer o somatório deles, aí você tem o efeito na sua solução geral, tá ok? E agora eu queria falar uma coisa que é bem importante dentro do CFD. É o seguinte: quando a gente quer analisar erro numérico para um determinado número de onda, não vale a pena a gente ficar analisando isoladamente o efeito do H e o efeito do K, né, no erro numérico. Por quê? Porque dá para mostrar que o erro numérico ele é definido apenas pelo produto HK, tá ok? Se você tem um par de valores H e K, e você tem um outro par de valores H e K, desde que o produto HK seja o mesmo, o erro numérico percebido vai ser o mesmo, tá? E como que a gente chega nessa conclusão? A gente vai ver isso nessa figura 1. Deixa eu mostrar para vocês. É o seguinte, pessoal, vamos entender o que significa o produto HK, tá? Se você pega a sua solução do tipo onda, né, vamos pensar o que significa aquele fator K vezes X, tá? Vamos voltar lá. O que significa se ao invés de Kx a gente tiver K vezes H? Significa o seguinte, né, quando a gente está trabalhando com diferenças finitas, a solução é dada por pontos, né? Então o nosso H é a distância entre dois pontos. O que o K vezes H significa é o quanto de ciclos que a nossa onda variou no espaço ao longo de um elemento. Tá entendendo? Por exemplo, se o nosso H for grande, certo? Então o K vezes H, vamos chutar que ele deu 2π. O que significa? Que de um ponto para outro da malha, a sua onda já variou um ciclo inteiro. Ou seja, nesse caso, para aquela onda, o comprimento de onda dela lambda é igual ao próprio H. Tá entendendo? E se a gente refinar a malha agora para um fator de 2, aí o nosso K vezes H vai ser π. Que significa o quê? Que entre um ponto e outro, a gente tem meio ciclo da nossa onda. Tá? Então a gente vai estar nessa solução aqui. Essa vai ter a situação. Então a gente vê que entre dois pontos a gente tem meio ciclo. Quando passa para o próximo ponto, aí a gente tem um ciclo completo, né? E a nossa onda volta a se repetir. Essa situação aqui, pessoal, é a do chamado critério de Nyquist, que vocês devem ter visto em outras matérias já, né? O que ela significa? Que a gente está no limiar de uma resolução. Tá? A gente está ali meio que no limite do que pode ser considerado uma representação daquela onda amostrada nesses pontos, né? Então, idealmente, que a gente trabalhe com um valor bem menor do produto K vezes H, ou seja, que o nosso HK seja menor que π, né? Então, entre dois pontos, a gente vai ter uma variação muito pequena do ciclo de onda, tá entendendo? Então, aqui, a gente tem um exemplo de um sinal ou uma onda que está adequadamente amostrada, ou em outros termos, ou em termos de CFD, ela está bem resolvida, ou seja, vai ter pouco efeito de erro numérico. Já se a gente tiver aqui, ela está apenas marginalmente resolvida, ou seja, o erro numérico vai ser bem considerável. E se a gente tiver, né, com o produto HK maior do que π, aí a gente já tem um outro erro, que já é, né, bem mais considerável, que é o chamado erro de aliasing, que significa o quê? Bom, aliasing significa mascaramento, tá? Como se fosse. Então
O problema é que a sua amostragem ela não consegue mais distinguir entre a onda que você quer representar e uma onda cujo número de onda K é menor do que aquela. Tá? Então, por exemplo, pega essa onda mais oscilatória que está aqui atrás, certo? Se você escolhe os pontos da sua malha na posição dessas bolinhas pretas, quanto que vai dar o seu HK? Vai dar maior que π, né? Quer dizer, entre dois pontos você tem mais de meio ciclo de onda. O fato é que, para essa malha, existe, na verdade, uma onda com um K bem menor, que é essa daqui, ó, que, quando amostrada nesses mesmos pontos, vai dar exatamente a mesma amostragem da onda de trás. Tá entendendo o que é esse erro de aliasing, né? Por que ele é chamado mascaramento? O seu esquema começa a se perder, ele não sabe mais que onda que ele está representando. Então, aqui é um exemplo de sinal, né? Esse sinal de trás mais oscilatório é um exemplo de sinal que vai ter erro de aliasing devido a um amostramento insuficiente, tá? Entenderam então por que o erro numérico ele acaba ficando definido somente pelo produto HK e não por um ou outro independentemente, tá? A gente vai ver como que isso aparece nas fórmulas já no próximo tópico da aula, mas vamos ver uma outra coisinha aqui antes. Bom, é o seguinte, se você normalizar a nossa relação de dispersão, tá? Você pode chegar nessa expressão aqui. Vamos voltar um pouquinho para eu mostrar o que eu estou fazendo. Estou pegando essa equação aqui, tá, pessoal? Que a gente deduziu antes, lembrando que ela é a relação de dispersão analítica, né? Ou seja, ela traz a evolução da solução exata, né? Da nossa EDP física. E o que a gente quer? A gente quer tentar interpretar ela como que seria essa relação exata dentro de um contexto numérico, tá? Então eu vou multiplicar todo mundo por H, tá, ok? Então aqui vai ficar ômega-H, aqui vai aparecer o produto HK, que é o que a gente queria, né? Aqui, ó, vai ficar faltando um outro fator H, né? Então o que eu vou fazer? Multiplicar e dividir por H. Então vai aparecer HK ao quadrado, né? E aqui vai aparecer o H embaixo. Então esse fator aqui, ó, vai ser o μ dividido por A vezes H no denominador, não é isso? Bom, esse fator a gente vai chamar de número de Peclet, na verdade o inverso dele, né? Porque está aparecendo no denominador. Então esse Peclet, ó, seria o A vezes H dividido por μ. Essa fórmula lembra alguma coisa para vocês? Lembra bastante o número de Reynolds, né? E a ideia é justamente essa, tá, pessoal? Porque ele mede a razão entre as intensidades dos efeitos convectivos e difusivos, ok? Mesma ideia do Reynolds, né? Então ele apareceu aqui no denominador. Essa é a fórmula que a gente chegou. Então, em termos de análise, como é que a gente faz? Qual que é a ideia? A gente vai plotar a parte real e a parte imaginária do nosso ômega-H, tá entendendo? Então, o ômega/H vai ficar em função somente do HK, né, e desse parâmetro adimensional Peclet. Lembrando que o HK e o ômega/H eles são adimensionais também, tá? Porque eles aparecem dentro do exponencial complexa, né? E são, na verdade, radianos, né? Se vocês lembram lá do pré-primário, radiano não tem unidade física, né? Então, o número de onda ele tem unidade de 1 sobre metro e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, a primeira parte do exercício dessa aula, eu não vou nem colocar para vocês fazerem tudo isso aqui não, tá? Se quem quiser se aprofundar mais, pode dar uma pensada nessas perguntas aqui. Mas o que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Escolhe um valor de Peclet, chuta um valor de Peclet e faz esse plot, tá? Eixo Y e o HK vai ser o eixo X, né? Então você vai ver que o gráfico da parte real vai dar linear, né? Vai ser um curvo do tipo Y igual a X. Então isso representa a propagação correta, né? Exata, ou seja, uma velocidade de propagação constante para todos os números de onda K. Já o lado imaginário vai dar uma parábola, né? Apontando para baixo, no eixo Y negativo, cuja curvatura vai depender do valor do Peclet, não é verdade? Então o exercício vai ser isso, plota a parte real e a parte imaginária, né, desses fatores aqui, e faz uma breve explicaçãozinha de um parágrafo sobre o que acontece quando você varia o valor do Peclet, né, se está meio condizente com o que você tem na sua cabeça sobre o número de Reynolds. Isso é, se você aumenta o Peclet, vai aumentar ou diminuir a difusão, esse tipo de análise, tá ok? Então, muito bem. E qual que seria a utilidade dessa relação? A utilidade é que, quando a gente obter uma relação de dispersão para um esquema numérico, ao invés de usar essa analítica, né, a gente pode comparar esses gráficos com a curva analítica, que vai servir de referência. Então a gente vai dizer, olha, esse nosso esquema numérico, ele propaga as ondas mais rápido do que deveria, ou mais devagar do que deveria. Para cada número de onda a gente vai ter essa informação, tá? Bem como a parte imaginária vai dizer para a gente, olha, esse nosso esquema numérico, para determinado número de onda, ele está
causando uma difusão maior ou menor do que deveria. Tá? Esse tipo de análise, pessoal, né, da relação de dispersão através desse gráfico é chamada análise das autossoluções ou autoanálises. Tá? Então vamos para frente. Segundo tópico dessa aula, a gente vai cobrir só ele hoje, tá? E o restante desse capítulo fica para a aula seguinte da outra semana. Qual que é a ideia aqui? Vamos fazer essa análise das autossoluções para o esquema numérico que é obtido quando a gente usa aquela fórmula do beta. Estão lembrados? Que dependendo do beta ela vai ficar uma fórmula centrada, né? Ou upwind ou downwind, né? E para simplificar, vamos trabalhar só com a equação de advecção pura, tá? Sem difusão. Então a nossa equação que a gente resolve numericamente vai ser essa daqui, ó, ok? Ou seja, a gente está trabalhando com a equação analítica du dt mais a du dx igual a zero. Tranquilo, né? Até aqui. Aí o que a gente vai fazer? Eu tinha falado para vocês que para deduzir a equação de dispersão modificada, né, a gente podia inserir aquela solução tipo onda direto na EDP modificada, né, e fazer as contas. Porém, para a gente não trabalhando com infinitos seres da série de Taylor, tem um jeito muito mais simples, que é esse daqui, ó. Ao invés de você trabalhar com EDP modificada, você escreve a sua EDP discreta, né, da forma como você quer resolver ela, e você injeta dentro dela direto a sua solução do tipo onda, entendeu? Ao invés de injetar lá na equação modificada, que é equivalente a essa, né? Então, por exemplo, se você coloca a solução do tipo onda aqui dentro desse termo, né, o que vai aparecer? Vamos voltar lá. O que vai aparecer se você derivar isso aqui no tempo? Vai descer um fator menos i ômega, né, multiplicando a solução que é o próprio u, não é isso? Vai acontecer basicamente o que aconteceu com a EDP anterior que a gente trabalhou. Ou seja, que é o que está escrito aqui, ó, deu jtt menos i ômega u. Né? Como a gente está fazendo derivada no ponto j, eu tenho que colocar o j aqui, tá ok? E aí você tem que colocar nesses outros locais onde aparece o u, ó, os valores correspondentes da nossa solução de onda, percebendo que u no ponto j mais ou menos i corresponde à nossa solução do tipo onda na estação x mais ou menos h, não é isso? E se a gente substituir na nossa solução, ao invés de x, colocar x mais ou menos h, vai aparecer um fator hk, não é isso? Mais ou menos hk, que vai multiplicar a unidade imaginária, e a gente pode tirar ele, né, como esse fator aqui, ó, multiplicando o resto da solução tipo onda, que vai ter agora só o kx, não é isso? Ou seja, a solução no próprio ponto j. Então, a gente mostrou que a solução nos pontos j mais ou menos 1, elas têm essa relação com a solução no ponto j. Tá? Então, a gente pode, né, juntamente com isso aqui, substituir aqui e vai obter essa relação. Percebam que aqui, ao invés de colocar ômega, eu já coloquei ômega estrela, tá? Porque na minha nomenclatura, ômega estrela significa justamente isso, vai te dar a relação de dispersão modificada, tá? Enquanto o ômega em si, eu uso ela lá naquela fórmula analítica ou exata, tá, pessoal? Então, muito bem, temos isso daqui. Vocês já devem ter percebido que vai cortar o j daqui e daqui, né? E agora você tem que fazer umas continhas. Abrir esse exponencial aqui, separar a parte real e a parte imaginária e isolar o ômega estrela. Quando você faz essa conta, acredite ou não, você consegue chegar nesse resultado aqui, ó. Tive que normalizar o ômega pelo a, né, para aparecer o ômega barra. E a gente vê que naturalmente, como eu tinha mencionado antes, já aparece esse único fator, hk. Tá vendo? E olha só que interessante. Lembra que na relação exata, a parte real era o próprio hk, né? Ou seja, era uma relação, era uma fórmula do tipo y igual a x para a parte imaginária. Porém, esse aqui vai dar seno de hk, que significa o quê? Que no limite das ondas muito bem resolvidas, né, tem muitos pontos por comprimento de onda, ou seja, quando o hk tende a zero, o seu seno vai ser o próprio valor do argumento dele. Estão lembrados? Já indica para a gente. Em termos de dispersão, quando você tem uma onda bem resolvida, o comportamento dela, de acordo com esse esquema numérico aqui, se comporta igual ao resultado exato. Né? Então, bom sinal. A gente já viu que na parte de dispersão, o nosso esquema está sendo consistente. Né? Ou seja, para uma determinada solução, ou seja, dado K, se a gente vai refinando a malha trazendo H para zero, a gente começa a aproximar a dispersão exata. Vamos olhar a parte imaginária agora. Lembrando que a gente está resolvendo a equação de advecção pura, ou seja, não tem viscosidade na EDP original, o lado direito é zero. Né? Então, a gente não deveria ter nenhuma difusão física,
essa difusão que a gente está observando é devido a um erro numérico, tá? E qual é a surpresa que a gente vê? Que essa parte imaginária é multiplicado pelo valor de beta, não é verdade? Ou seja, se a gente estivesse escolhendo um beta igual a zero aqui, isso é, trabalhando com um esquema centrado, né, a gente não ia ter termo de difusão, que era uma coisa que a gente já tinha observado lá na equação modificada, estão lembrados? Em compensação, se você tiver um beta positivo, você vai ter um efeito de difusão tradicional, né? Ou seja, isso aqui está bem parecido, né, em termos de sinal, inclusive, com o fator imaginário que a gente obteve lá na relação de dispersão exata, né, onde aqui aparecia um μ, estão lembrados? Porém agora aparece o beta, né? E se a gente colocar um beta negativo, o que é que acontece? Vai mudar o sinal da nossa difusão, ou seja, ao invés da gente ter uma difusão tradicional que assemelha a difusão física, né, o que a gente vai ter agora é um efeito semelhante a esse, porém com sinal trocado, que vai fazer a nossa solução crescer com o tempo e divergir, conforme a discussão que a gente já teve nas aulas passadas. Ok? Então o que eu vou querer de vocês nessa parte aqui do exercício? Ao invés de vocês responderem todas essas perguntas, tá, vou pedir uma coisa mais simples, que é o seguinte. Faz o plot dessa relação aqui, lembrando, tá, pessoal, que o valor do HK nesse seu plot tem que variar de 0 a π, tá? Porque não interessa pra gente o que tiver depois do critério de Nyquist, né? Então pode fazer no seu plot o eixo x, né, que é o HK, variando de 0 a π, ok? E aí quando você plotar essa relação, na sua cabeça você vai meio tentando, né, comparar ela com a solução exata, tá ok? Né? Se você quiser inclusive plotar as duas juntas, né, para comparar, o que isso aqui te diz sobre a dispersão? Será que a sua onda, né, por causa que isso aqui é um seno ao invés do próprio HK, vai se propagar mais rápido ou mais devagar do que deveria? Vocês devem ter visto na simulação MATLAB se a onda normalmente se propagar mais rápido ou mais devagar do que deveria, né? Com essa fórmula aqui a gente consegue checar isso também. Já esse termo aqui, vocês podem comparar também. Será que esse beta é exatamente igual ao efeito do P-Clay que a gente tinha antes, né? Eu lembro que tinha um HK ao quadrado lá, mas e esse seno aqui? Será que ele aproxima aquele HK? Tá? Então, tenta dar uma pensada. Será que esse beta aqui você consegue transformar ele numa viscosidade μ alterada, né? Se for comparar o efeito da difusão numérica com a difusão física, por exemplo? Será que você consegue escrever um P-Clay em termos desse beta? Então dá uma pensada nessas coisas, tá? Isso vai se juntar ao exercício que a gente mostrou no tópico anterior, tá ok, pessoal? Então vocês podem juntar esses gráficos e essa discussão num PDF. Na verdade, vocês vão colocar no mesmo PDF do exercício da aula passada, né? Isso, da simulação MATLAB. E vai ser o exercício da semana. Tranquilo, né? Não tem nada demais. E por hoje é só, a gente termina esse capítulo na próxima aula. Tchau!